como ouvir a voz de Deus. Hoje esse é o tema da nossa live e nós vamos iniciar essa nova série aqui no Instagram, toda segunda-feira, 7h07. Tomando meu chazinho aqui. Bom dia, Thalita. Bem, Deus já tem me chamado para voltar a fazer as lives aqui toda segunda. E eu tomei essa decisão de fazermos toda segunda-feira 7h07. Já sei que já são 7h17, hoje a gente já começou um pouquinho atrasado, porque eu estava aqui justamente me preparando para entrar. Mas vamos fazer. Toda segunda-feira. E por que o tema dessa live hoje? Como ouvir a voz de Deus? Deixa eu só compartilhar aqui essa live com os grupos. Pronto. Aí. Decidi voltar a fazer essas lives. E toda segunda-feira, 7h07, nós vamos estar aqui no Instagram. Convido vocês a estar aqui comigo para vocês receberem o link do grupo, onde eu vou mandar o resumo da live. E vocês também vão receber os lembretes por lá, todo domingo, para vocês estarem aqui comigo ao vivo, segunda-feira. Basta você comentar na live MIC, que é Momento Íntimo com Deus, tá? MICD. MICD, isso. Momento Íntimo com Deus, MICD. Então, você comentar aqui nessa live, você vai ser direcionada para o grupo, onde a gente vai enviar os resumos. A gente vai estar fazendo um devocional de 31 dias também, com base em Provérbios. E vocês vão entender tudo, como que isso tudo vai encaixar. E isso vai estar fortalecendo você para a sua jornada. A sua jornada como empreendedora, como mentora e como mulher, como mãe. Todas essas lives vão estar fortalecendo vocês, fortalecendo para sua jornada com sentido. Afinal, quando Deus me chamou em abril para fazer esse reposicionamento, para eu mudar a minha rota, para eu entrar num novo ciclo, eu precisei de coragem, precisei me fortalecer cada vez mais para estar me posicionando naquilo que Deus me chamou. E é isso que nós vamos estar fazendo aqui, nos fortalecendo para que nós possamos discernir cada vez mais, ouvir cada vez mais, ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, para que nós não desviemos daquilo que Deus quer para nós, porque é muito fácil. Eu sou ser humano assim como você, e a gente também, todas nós temos essa tendência a gente tem essa fragilidade. Você vai entender aqui nessa live como lutar, batalhar contra isso que está te desviando de Deus. Bem, eu convido você nesse momento a estar num ambiente que te propicia tranquilidade, um ambiente que você possa estar com seu chazinho na mão, a sua água, tá? A sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta, para que você tenha um momento íntimo com Deus, para que você, na verdade, inicie o momento íntimo com Deus, porque o momento íntimo com Deus, você vai entender, não é aqui nessa live.
O seu momento íntimo com Deus é você e Deus no momento secreto, só você e Ele. Mas aqui nessa live vai ser o início para você ter conhecimento, para você ter um gatilho, uma ativação que faça você ir ter o seu momento íntimo com Deus. Na verdade, o meu objetivo é que você saia do digital aqui, para você ter o seu momento íntimo com Deus. Mas aqui você vai entender o porquê você deve ter esse momento, como ter esse momento, e você vai estar trazendo para sua vida essa clareza. Então esse é o nosso objetivo, para você começar a reativar a sua semana. Seja bem-vinda, Thaís. Que bom ter você aqui. Quanto tempo que eu não vejo você por aqui. Não sei se você já participou de alguma live. Quem é você? Coloca aqui nos comentários quem é você, de onde você é. Eu quero te conhecer, de você que está aqui ao vivo, você que está passando pela gravação. Quero conhecer você, mulher. O que você faz, o que está te afligindo, por que você está em busca de ter mais intimidade com Deus, de ter mais momentos com Deus. Porque a nossa alma e o nosso espírito, ele clama por esse momento, ele arde, ele queima, ele deseja, ele tem fome e tem sede disso, de ter esse momento com Deus, de estar na presença de Deus. Eu sei que você está aqui porque você busca por isso. Então vamos acalmar primeiro a sua alma, acalmar a sua respiração. Vamos respirar fundo 3 vezes. Puxa o ar, segura, solta. Puxa o ar mais uma vez, segura, solta. Última vez, puxa o ar. Ó Pai querido, Pai amado, nós te convidamos para estar presente nesse momento, Senhor. Nós te damos liberdade, meu Pai, para estar aqui sondando o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. Nos dando, meu Pai, discernimento, sabedoria, para ouvir a Tua voz, para que os pensamentos tão tumultuados do dia a dia, ele passe pela nossa mente, ele se afaste. E que fique somente a Tua voz, meu Pai. Ilumine nossa semana, ilumina a mente dessas mulheres que passarem aqui, Senhor, Pai, que elas tenham calma, para que elas coloquem ordem, para que elas tenham governo, identidade de filha ativada, restaurada, que elas assumam e tomem posse e se posicionem no seu lugar de filha, meu Pai. E que toda semana seja abençoada, direcionada pelo Teu Espírito, meu Pai. Saindo e tirando tudo aquilo que não te pertence da nossa vida, meu Pai. Todo medo, toda angústia, toda dúvida. E fique a certeza, a fé inabalável que vem do Senhor, meu Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Que bom, Thaís. Prazer ter você aqui. Hoje o nosso tema é como ouvir a voz de Deus. E eu separei 3 passos muito simples para você conseguir ouvir a voz de Deus com clareza e discernimento. Primeiro, vamos ser bem sucintas nessa live, vai ser uma live rápida. Hoje talvez ela seja um pouco mais longa, porque nós estamos começando essa nova fase. E eu fiquei ali um pouco, no início explicando o porquê dessa nova estação que Deus me chamou,
dessa reconfiguração que a empresa está tendo também, da nossa escola de formação e aceleração de mentoras, a Escola Casa Rema, toda a reestruturação que nós estamos fazendo, a mudança de cidade que nós estamos fazendo, o novo negócio que eu e meu marido, com a graça de Deus, nós vamos abrir nessa nova cidade, e toda essa confiança que nós temos que ter, estamos tendo que fortalecer cada vez mais nessa nossa mudança. Mas essas lives vão ser lives rápidas. E hoje eu escolhi falar desse tema por vários motivos. Primeiro, porque eu também já tive muita dificuldade de ouvir a voz de Deus, de discernir essa voz. Primeiro de ouvir, depois de discernir. Não sei se acontece com vocês isso. E eu estou lendo esse livro aqui, ó. Comecei esse final de semana, que é maravilhoso. Eu vou colocar nos stories também a indicação deles. Que é Discernindo a Voz de Deus. Isso me trouxe muita clareza também. Então, para a gente conseguir ouvir a voz de Deus, quem está lá no grupo vai receber depois do resumo. Você precisa ter clareza de 3 coisas muito simples. Primeiro é saber que Deus fala. Ele fala a todo momento com você. Ele está falando nesse momento com você. Só que você está conseguindo ouvir? Você está conseguindo discernir se isso está vindo da sua mente ou se isso está vindo realmente de Deus? E para você conseguir ouvir, você tem que, primeiro, entender que Deus, ele sussurra, ele não fala. Deus, ele não altera a voz dele para chegar até você. Ele vai estar falando na tonalidade dele. Então ele fala baixo, ele sussurra. E ele fala em espírito. Essa é a forma que Deus fala. Para você conseguir ouvir dentro de um ambiente que está muito cheio de pessoas falando e tá alguém falando baixinho lá, você não consegue ouvir. O primeiro passo para você conseguir ouvir a voz de Deus é tirar esse monte de vozes que tem dentro de você. Faz sentido aí? Primeira coisa, são os pensamentos acelerados, são o excesso de telas, excesso de informações. Por isso que eu falei lá no início da live, o meu objetivo é tirar você daqui, por isso que vão ser lives rápidas. O objetivo não é você ficar passando tempo aqui em live, passando tempo consumindo mais e mais conteúdo. O objetivo é você separar, que aí a gente vai entrar aqui no segundo e no terceiro passo, que é você separar tempos dos seus dias intencionais para ouvir a voz de Deus. Deus fala a todo momento. Você pode ouvir a voz de Deus fazendo uma comida, limpando uma casa, tomando um banho, fazendo uma academia. Seja bem-vinda. Você pode ouvir a voz de Deus a qualquer momento. Mas para isso você tem que estar treinada. Se você não está treinada ainda, você precisa treinar. O que é o treino? É você ser intencional nos momentos para você ouvir a voz de Deus. Fabiola, coloca aqui quem é você, de onde você é, o que você faz, para a gente te conhecer melhor. E como ter esses momentos intencionais para você treinar o seu ouvido para estar mais atento e discernir a voz de Deus. Porque a todo momento tem vozes na nossa cabeça. Não sei se é assim com vocês. Comigo, todo momento, a minha cabeça está pensando, está me dando instruções, o que fazer.
Mas será que aquilo está vindo de Deus? Então vem o segundo passo. Gente, os 3 passos são muito importantes, tá? O segundo passo, conhecer e se relacionar com Deus. Então, se alguém que chega na sua casa, mesmo que ela esteja falando baixinho, mas você conhece essa pessoa, você sabe, olha, o fulano chegou. Não é mesmo? Se uma pessoa, por exemplo, te dá uma instrução e você sabe o caráter dessa pessoa, você fala, não, essa pessoa nunca me daria esse conselho. Porque não é do caráter dela fazer isso. Então, quando vem um pensamento na sua cabeça ou vem uma instrução e você não conhece, Fabiola, mentora de nutricionista. Ai, que ótimo. Seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui. Que maravilha. Então, entende? Faz sentido quando eu falo que você consegue discernir se é uma pessoa ou outra e o que ela te dá de orientação se você conhece o caráter dessa pessoa? Se a sua mãe te dá um conselho, você vai confiar nela. Se ela te fala uma coisa que, tipo, ela passou a vida inteira, ela nunca te deu um tipo daquele conselho. Você vai falar assim, não faz sentido. Não é da índole dessa pessoa, não é do caráter dela, ela não é assim. Tem alguma coisa errada. Então, a mesma coisa com Deus. Para você ouvir, e mais do que ouvir, você discernir se aquilo está vindo de Deus ou está vindo da sua própria cabeça, você precisa conhecer a Deus. E nós vamos começar a conhecer a Deus ou aprofundar mais no conhecimento de Deus, porque é algo sem fim. Eu não sou expert, não sou teóloga, mas eu comecei nessa fome, nessa sede por conhecer mais de Deus, porque eu lia a Bíblia e eu não entendia nada do que estava escrito. E foi pedindo discernimento, orando, para que Deus me desse mais entendimento e me relacionando com pessoas que também entendiam mais do que eu, para que eu pudesse ter mais entendimento. Então você precisa ter mais os seus momentos íntimos com Deus, do seu jeitinho, mas você se conectar mais com Ele e entender mais dele. Você precisa conhecer o caráter de Deus. E para isso, a única forma de você conhecer mais Deus é aqui. É você conhecendo o que está escrito aqui na Bíblia. Porque muitas vezes a gente pode ter um conceito errado de quem é Deus. E aí a gente acha que aquilo que a gente está pensando está vindo de Deus, mas não é. Então nós precisamos entender quem é Deus. Um Deus de amor, um Deus de cuidado e um Deus que fala em espírito. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Deus fala em espírito. Ele não fala na alma, ele fala no espírito. O diabo fala na alma. E você também, a sua mente faz parte da sua alma. Então, pensamentos que você tem estão na sua alma. E olha, pega essa chave que é importante. A alma, ela é um filtro entre o corpo e o espírito. Então, para chegar no espírito, precisa passar pela alma. Se você não está com a sua mente fortalecida, o seu conhecimento sobre Deus fortalecido, bem, você entender quem é Deus, e a sua alma está fraca, a sua alma tem sentimentos ruins, sentimentos desalinhados com o que Deus quer para você, começa a criar-se um ruído. Então, primeiro, são várias vozes, você precisa silenciar. Depois, cuidar da sua alma, porque isso é um filtro. E aí, você não consegue fazer Deus se comunicar. Deus está comunicando, só que você não consegue ouvir. Por quê? Porque existe essa barreira da alma. E como cuidar da alma? Esse é um outro assunto para uma outra live. Tá? São coisas que a gente trabalha dentro também da nossa formação de mentor e dentro da nossa comunidade. A gente trabalha esse fortalecimento. Então, isso é um assunto para outra live. Mas você precisa entender isso.
E o terceiro, tão importante quanto os outros. Me fala se está fazendo sentido aí para vocês, tá? Se querem perguntar também alguma coisa. E o terceiro passo é você dar espaço para Deus falar. Se eu estou aqui num diálogo e eu quero ouvir você, eu preciso parar de falar para você falar. Já imaginou você estar conversando com uma pessoa onde ela só fala? Você consegue ouvir ela? Ou a pessoa está falando e você está lá pensando na morte da bezerra, como se diz, né? Você está lá pensando em outra coisa, a pessoa está lá falando. Então, o terceiro passo para você ouvir a voz de Deus é você dar espaço para Deus falar. Você precisa criar esse ambiente para Deus falar com você. Então é onde vem o nosso momento íntimo com Deus. E vamos ter algumas novidades aí, que eu vou criar um produto físico para ajudar vocês também. Vamos ter algumas coisas bem interessantes. E eu quero contar um acontecimento que teve na minha vida, nessa mudança de jornada para vocês. Deus me acordava durante uns 2 meses, quase todos os dias, 3 horas da manhã, mas eu não ouvia nada. E eu fui o quê? Me relacionando com Ele. Então vocês precisam entender que o relacionamento com Deus é igual um relacionamento mesmo com o seu marido, ou com uma pessoa, uma amiga. Você precisa ter essa constância com Ele, essa disciplina de estar todo dia com Ele. Até que um dia Ele me deu uma ordem clara, assim, eu acordei e veio: levanta e vai escrever no seu caderno isso que eu vou te falar aqui agora. E aí eu levantei e comecei a escrever. E aí vem aquele discernir, Luiz, isso não era da sua cabeça? Aí vem aquilo que eu falei nos 2 primeiros passos, que é você conhecer a Deus e você dar espaço para Ele falar. Então eu fiquei em silêncio e o que veio eu fui escrevendo. E como você vai ter esse momento com Deus? E mais do que ouvir, é importante você obedecer aquilo que Deus está te trazendo. Então esteja preparada, riqueza, esteja preparada, você que está aqui, que quando Deus te der uma ordem, ou Ele falar com você e você estiver apta a ouvir, muitas vezes vai contra o que você quer. Então esteja pronta para isso, para se posicionar para o que Deus quer para a sua vida, porque o que Ele tem, as recompensas são muito maiores do que o que você quer. Então, mais do que ouvir, sim, precisamos criar esse ambiente para ouvir, mas também se posicionar para obedecer o que Ele está te falando, sussurrando no seu ouvido. Hoje nós vamos começar o nosso devocional de 31 dias para conhecer a Deus, e nós vamos começar por Provérbios. Então, para a gente aplicar isso na nossa vida, você vai ter o seu momento íntimo com Deus, que é só você e Ele, não é aqui assistindo uma live, é você fazendo a sua respiração, você entrando nessa presença, colocando um louvor, colocando uma música. Posso até mandar para vocês. Tem uma playlist que eu gosto muito, que é esse momento de oração, que está aqui no meu outro celular, que é só o fundo de piano, ou você pode colocar uma oração, um louvor que você goste mais. Mas o que? Para isso, você entrar no clima, sabe? Você realmente estar naquele momento presente. Por isso que a gente faz muito na madrugada, porque é onde está no silêncio, e você consegue, na primeira hora do dia, onde está todo mundo ainda dormindo, você ter o seu momento com Deus. Isso é você e Ele, não é aqui comigo, tá? E nós vamos começar lendo Provérbios. Cada dia cada semana, na verdade, a gente vai ler um Provérbios, e vai ser você que vai ler, eu não vou ler junto com você, tá? Você vai ler. Mas eu vou trazer um aprendizado de cada provérbio.
Por quê? Porque dentro de Provérbios a gente tem uns ensinamentos de sabedoria. Como ser uma mulher sábia, um homem sábio, uma pessoa que está alinhada. A gente vai conhecer um pouco mais de Deus a partir de Provérbios. Quais são as instruções que Deus dá? Então aqui... Que bom, Thaís. Que bom. Deus está a todo momento confirmando. Então, em Provérbios, está dizendo que para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras do entendimento, para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens, conhecimento e discrição. Então, nós vamos estar estudando. E nesse primeiro momento nós vamos nos colocar disponível para Deus. Porque uma mulher segura de si, uma mulher sábia, é uma mulher ensinável. Ela sabe que a cada momento Deus vai dar uma nova porção de ensinamento para ela. E ela, seguindo essa ordem, mais Ele vai derramar na vida dela. Então a Thaís, por exemplo, que já está há 1 ano nessa jornada mais íntima com Deus, buscando mais obediência, ela está aqui hoje por quê? Porque Deus quer derramar uma nova porção de bênção na vida dela. E para isso Ele precisa de mais um passo de fé. E para isso Ele precisa de um pouco mais de entrega, de um pouco mais de amadurecimento. Porque Deus é um Deus de uma infinita bondade, Ele tem uma infinita prosperidade para a nossa vida. E ela não vai se finalizar enquanto a nossa fase aqui na terra, nessa carne, ela não se finalizar e a gente sair desse mundo carnal para viver no mundo espiritual com Deus. Deus quer mais de você. E Ele te convida hoje a ter um relacionamento ainda mais íntimo com Ele. Aprofundar um pouco mais. A viver uma nova estação com Ele. Porque o que Ele tem para você, por mais que você já tenha acessado coisas extraordinárias, Ele ainda não terminou a obra que Ele tem na sua vida. Ele tem mais para você. E são coisas que a sua mente ainda não consegue entender. Mas você já sentiu no seu espírito. E para que isso se realize, Ele quer mais um pouco da sua entrega. Ele quer um pouco mais de amadurecimento para Ele poder te entregar mais. E é nesse ouvir e é nesse relacionar com Ele que você vai amadurecer cada vez mais. E Ele vai te entregar cada vez mais. Porque o que Ele tem para a sua vida é muito maior do que você possa imaginar. Então, qual é a tarefa dessa nossa semana? É ler Provérbios 1. Meditar. Lá dentro do grupo a gente vai trazer o devocional, que é uma reflexão, uma meditação sobre Provérbios 1, para que você passe um tempo vendo, sentindo e ouvindo o que Deus traz para você de conhecimento sobre Provérbios 1. E você colocar em prática o que você aprendeu. Esse é o relacionamento com Deus. Ou seja, em Provérbios 1, a gente está se abrindo ao aprendizado. Deus vai começar a nos ensinar o que Ele quer para a nossa vida. Então a gente precisa, Deus, eu estou disponível, eu quero entregar essa área da minha vida nas suas mãos. Thaís, eu vou colocar nos stories hoje, tá? O link do grupo, que é o grupo específico do Momento Íntimo com Deus, tá? E quem comentar nessa live e estiver assistindo a gravação e já passou os stories, basta comentar aqui MICD, Momento Íntimo com Deus, tá? Que a gente vai mandar o link. E nós vamos entregar a área específica da nossa vida que hoje nós estamos precisando de ter mais sabedoria e mais discernimento no que seguir.
É uma área de negócios do nosso profissional? É uma área materna? É a área financeira? É a área conjugal? Qual área eu estou precisando? São todas as áreas. Qual área que eu estou precisando? É a área espiritual? Qual área eu estou precisando, Senhor? Abrir aqui o meu conhecimento para eu ter mais sabedoria e ouvir mais a sua voz, para eu ter um direcionamento mais assertivo. Essa é a nossa tarefa da semana. E ser tão tranquilo. Olha só, você tem uma semana para você meditar provérbios, para você ter o seu momento com Deus. E todos os dias você separar aí 15, 20 minutos, meia hora do seu dia para estar em conexão com Deus e ouvir a voz dele. Combinado? Estamos combinados? Eu amei essa live, amei estar com vocês, Thaís, Fabiola. É a Fabiola que está aqui? Amei estar com vocês. E eu espero vocês lá no grupo. E toda segunda-feira, às 7h07, nós vamos estar aqui para fazer esse novo comprometimento da semana e ter o nosso fortalecimento para ouvir cada vez mais a voz de Deus, nosso momento íntimo com Ele, tá bom? Um beijo, excelente semana, fique com Deus, que Deus abençoe cada passo que você der essa semana, que você esteja sensível à voz dEle, que você esteja bem concentrada em ouvir a voz dele, tirando todas as outras vozes que não fazem parte do que Deus quer para sua vida. Fiquem com Deus.